Николай Аронов. Его никто не видел в студии. Никто ничего не знал о нем. Чё за чувак? Его заметили, когда он начал делать логотип. Иронов не оставлял равнодушных. Это все начало нового пути. Николай Аронов – это не человек. Мы создали искусственный дизайнерский интеллект. Он может создать бесконечное количество логотипов, и все, что тебе нужно сделать, выбрать идеально. Способ делать быстро, много и разнообразно. Он создает совершенно новое. Он не боится критики. Получается что-то, что не думает так, как человек. Эта комбинация компонентов создает такой диапазон, который ни один живой человек не может покрыть. Даже я уже часто не понимаю, как именно он думает. Все уже произошло, это уже на улицах. Para que você se prepare para uma era da realidade aumentada, no vídeo de hoje vamos analisar as indústrias das inteligências artificiais e como ela já está transformando as nossas vidas, sem nem sequer percebermos. Não acredita? Então se ajeita no sofá, desliga a Alexa e assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo, Brimos, é selo DASA de qualidade. Fala, Brimo! Brimos! A Levante acabou de disponibilizar para vocês, no QR Code que está aparecendo na tela, um relatório gratuito como se proteger de pirâmides com criptoativos. Nesse vídeo eu vou falar de criptoativos e é muito importante você ler esse relatório para se proteger e não perder dinheiro. E se você quiser outros relatórios como ações, fundos imobiliários e exterior, não sabe investir, mas quer investir com a ajuda da Levante, abra sua conta lá. Eu deixei um link no comentário fixado. Você tem 7 dias para testar com um valor muito baixinho para você investir. Invista em conhecimento, invista com a Levante, venha com ela. Para começo de conversa, vamos visitar um pouquinho o passado, pois a inteligência artificial não é algo novo. Ela já faz parte das nossas vidas há algumas décadas. Para você ter uma noção, o primeiro registro é de 1952, quando cientistas construíram um computador que conseguia jogar o jogo da velha. Então, 45 anos mais tarde, em 1997, o Deep Blue, que foi um software criado pela IBM, vence o então melhor do mundo, Garry Kasparov, no xadrez. Em 2011, o Watson, outro supercomputador da IBM, vence 2 humanos no programa de TV Jeopardy, que é bem mais difícil para um computador do que um xadrez, já que tinha que responder a várias perguntas. Em vez de trabalhar a partir de fórmulas pré-definidas, o Watson tinha que usar a razão para superar os seus oponentes humanos. E algumas semanas atrás, a AlphaGo, desenvolvido pela DeepMind, venceu o melhor humano num jogo chamado Go, o jogo mais difícil que temos na atualidade. Para você ter uma noção, Brimos, há mais jogadas possíveis nesse jogo Go do que átomos no universo. Dessa forma, a fim de ganhar, o que o AlphaGo tinha que fazer era desenvolver a intuição. E guarde bem essa palavra, intuição. A gente vai falar sobre ela mais tarde. E de fato, em alguns pontos, os programadores do sistema não entendiam por que ele fazia o que fazia. E galera, as coisas estão avançando muito. Imagina só, no espaço de uma vida humana, os computadores evoluírem de um jogo de criança para o que é reconhecido hoje como o auge do pensamento estratégico. Muito impressionante, né? Mas isso é somente o prelúdio da era da realidade aumentada. Como assim, Erasa? Outra era? Não tô entendendo nada. Era, mas agora não é mais. Bom, depois dessa piadinha sem graça, voltamos a falar sério. Nós tivemos 4 principais eras históricas definidas pela nossa forma de trabalho. A primeira era foi aquela era do caçador-coletor, que durou alguns milhões de anos. Em seguida, galera, veio que a era da agricultura, que durou alguns milhares de anos. A terceira foi a era industrial, que durou alguns séculos. E agora, a era da informação, que durou somente algumas décadas. Isso porque estamos à beira da era da realidade aumentada. Nessa nova fase da civilização, nossas aptidões humanas serão ampliadas por sistemas computacionais que nos ajudam a pensar, como por exemplo, a Siri ou a Alexa. Aproveitando, se inscreva no canal do Investidor das Arábia. Sistemas robóticos que nos ajudam a produzir, como as indústrias de carros já funcionam. É um sistema nervoso digital que nos conecta
ao mundo, muito além dos nossos sentidos naturais. Vamos olhar a cognição aumentada, por exemplo, né? O exemplo da Siri. Se você está entre alguma roda de amigos, trocando aquela ideia, alguém faz alguma pergunta para você, mas você não sabe responder, você pode simplesmente pegar o seu celular, chamar a Siri e fazer a pergunta. E na mesma hora, galera, você já tem as respostas em mãos. Isso é um exemplo de cognição aumentada, por mais básico que seja. Agora que temos uma visão dos impactos da inteligência artificial, vamos ver agora os benefícios atuais que elas nos proporcionam. Os sistemas com inteligência artificial são ótimos em identificar padrões quando possuem acesso às informações corretas. E esse é um ponto interessante, pois qualquer empresa, literalmente qualquer empresa, consegue se beneficiar dessa ferramenta, já que não é preciso quantidades absurdas de dados para que uma inteligência artificial possa ser útil. Vamos a um exemplo aqui de uma pizzaria de bairro. Ela possui um sistema com inteligência artificial que pode trazer um aumento na receita. Por exemplo, os dados do último mês de vendas da pizzaria podem ser usados para melhorar a velocidade de entrega e aumentar os lucros, pois simplesmente a inteligência artificial ela vai pegar esses dados, analisá-los e fornecer um relatório completo, sabendo então quais são os sabores mais pedidos, em quais dias da semana você tem aí mais pedidos também e quais horários. Inclusive nesse relatório sempre vai dizer para você deixar o like no vídeo do DAS, então deixa o like aqui no canal para impulsionar o vídeo para outras pessoas. Então não vacila, deixa o like, assiste até o final e se você não gostar pode tirar, hein? Combinado? Isso foi um exemplo básico do que a inteligência artificial pode ajudar em uma microempresa, no caso, uma pizzaria de bairro. Porém, há várias startups que estão trabalhando para desenvolver algoritmos para todos os tipos de situação. Mas, sem dúvida, o setor que mais está sendo impactado pela inteligência artificial é a indústria criativa. E é tudo, galera, questão de tempo. Para aqueles que trabalham com criatividade, as inteligências artificiais IAs surgem como parceiros, colaboradores, novas ferramentas, ao invés de inimigos da profissão. E se você trabalha em alguma dessas áreas criativas, como escrita ou design, você precisa entender e se adaptar a essa realidade. O ChatGPT, galera, que está em moda agora, não vai acabar com o copywriter. O Hero 9 que vimos no início do vídeo não vai acabar com os designers. Eles vão servir como ferramentas modificando as profissões. A arte vai continuar sendo a mesma, só que algumas profissões vão sumir e novas irão aparecer. Um possível exemplo disso é o analista de dados, que irá analisar as informações usadas pelas inteligências artificiais. Um cargo bem criativo, diga-se de passagem. O mais interessante é que talvez as inteligências artificiais nos forcem a ser mais criativos, pois em alguns momentos tendemos a repetir ações que deram certo no passado, agindo mais como uma máquina do que como humanos, evitando essa maneira mecânica e robótica de pensar, nos tornando criativamente humanos novamente, ou seja, beneficiando novamente as pessoas. Porém, nem tudo são flores, e vamos ver agora o impacto negativo das inteligências artificiais. Com o surgimento e uso dessas novas ferramentas, em larga escala, questões e problemas começaram a surgir. O mais preocupante hoje é a falta de regulamentação, galera. Com isso, acontecem os plágios criativos. A DALL-E, Lensa e Midjourney são inteligências artificiais que, assim como o ChatGPT, são alimentadas por um enorme banco de dados. E aqui vem o plágio, pois por usar artes postadas na internet, às vezes aparece um pedaço de assinatura no meio do design, galera. Ou seja, o que essas inteligências artificiais fazem é misturar milhares de artes para criar imagens originais, sendo que muitos desses artistas não concordam em fornecer as suas artes para esses bancos de dados. Isso também vai além de artes, incluindo também fotos reais. Você conhece a Get Images, uma empresa de fotografias? Ela possui um vasto banco de fotos na internet. A Get Images está processando uma dessas plataformas de inteligência artificial, a Stability, por usarem milhares de fotos da Get para abastecer seu banco de dados. E o pior, sem a permissão da empresa. Ou seja, por serem tecnologias completamente novas e disruptivas, não há leis de propriedade intelectual nem outras regulamentações que busquem proteger os artistas de imitações feitas por inteligência artificial. Você já imaginou Jay-Z cantando frases do Shakespeare? Então se liga. To be or not to be, that is the question. Esse áudio aí foi feito em um programa de inteligência
artificial. O problema é que o Jay-Z tentou derrubar esse vídeo que você viu, mas não conseguiu. E esses são os dois lados da moeda. Na medida que os sistemas evoluem, mais problemas irão surgir. Mas quais são os próximos passos para o futuro então? Hoje, os algoritmos eles são construídos com foco em um objetivo fixo. E eles precisam que tudo seja especificado no objetivo, tintim por tintim. Mas a gente não tem que fazer isso com humanos, pois humanos costumam saber que eles não sabem todas as coisas que importam para nós. Por conta disso, é possível que enquanto você estiver usando o ChatGPT, por exemplo, ele acabe sendo racista. Isso porque ele não pensa por si só, ele é passivo, recebendo uma ordem e usando os dados que ele tem disponível. Esse é um dos problemas das inteligências artificiais atuais, é que elas são ferramentas passivas, fazendo exatamente aquilo que dizemos e nada mais. Todas as ferramentas já inventadas sempre tiveram que ser usadas com ações manuais nossas, até mesmo a digitação no computador. E a solução para isso seria construir sistemas que sabem que eles não sabem o objetivo por completo. Lembra da era da realidade aumentada? É aqui que ela começa a surgir. Elas começam a exibir os mesmos comportamentos que o ser humano, buscando entender limitações e especificidades. E o próximo passo da evolução das inteligências artificiais é torná-las geradoras ao invés de somente passivas. E nós já estamos avançando nesse quesito. Ferramentas de design generativo usam um computador e algoritmos para sintetizar geometria, para criar novos projetos, tudo por conta própria. Tudo que é necessário é você colocar seus objetivos e restrições e já era. O que o computador faz é explorar todo o conjunto de soluções, cada uma das possibilidades que resolve e cumpre os seus critérios, milhões e milhões de vezes. Isso retorna projetos que nós sozinhos nunca poderíamos ter imaginado. Com isso, os computadores eles podem inventar suas próprias soluções para problemas bem definidos, mas não são intuitivos. Eles ainda precisam começar do zero toda vez. Lembra daquela palavrinha intuição? É justamente sobre isso. Vamos exemplificar. Você atravessaria essa ponte? Não, né? Você toma essa decisão rapidamente e é exatamente essa intuição que os cientistas eles querem desenvolver nas inteligências artificiais. Muito em breve, você poderá literalmente mostrar ao computador algo que você projetou, o que você fez, e ele vai olhar e vai dizer: Isso nunca vai funcionar. Tente de novo. E esse é o ponto de virada para a melhor interação possível entre humanos, robôs e inteligência artificial. Após toda essa explicação de entendermos o funcionamento de uma inteligência artificial, o impacto positivo e também os negativos e o que o futuro nos reserva, me comenta aí, Brimoso, as inteligências artificiais serão ferramentas de ajuda ou um perigo à humanidade? Lembrando que se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like para você me ajudar a levar esse vídeo para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para perder nenhum outro vídeo. E se você quer saber opções de ações aí que investem nesse setor de tecnologia, me siga lá no Instagram, Investidor da Zarábia, que eu sempre posto, opções de investimentos, seja ações de tecnologia, ações voltadas à robótica e muito mais. Vejo você no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Salam aleikum e até a próxima. Se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos, Camelo, assista esse vídeo.